Globo Repórter. De neutralizar, você fica com radicais livres em excesso. E esses, então, passam a destruir realmente mais células do que o normal. Com isso, você pode ter uma série de problemas. Por exemplo, com a destruição pura e simples das células, você pode vir com um processo de envelhecimento precoce, desde surgimento de rugas pela destruição de células da derme. A pele perde a sua elasticidade, e aí estão presentes as rugas, né? Até problemas de memória com a perda de neurônios, né? E podemos chegar até mais fundo um pouco, com o caso de radicais livres atuando sobre o colesterol e fazendo com que esse colesterol fique preso, colado à parte interna de vasos sanguíneos, provocando até infartos. E em casos mais graves, a presença dos radicais livres a nível de núcleo de células, provocando modificações nas informações genéticas dessas células, aquilo que faz com que nossas células se identifiquem com o nosso corpo, podem provocar, essas modificações, podem provocar uma incompatibilidade das células agredidas com o nosso corpo. E isso nós chamamos de câncer, né? Bom, como é que a gente pode minorar o efeito desses radicais livres? Como é que a gente pode evitar? Ora, existem elementos que nós chamamos de antioxidantes. São elementos naturais que existem à nossa disposição, que podem ser ingeridos através de uma dieta, né, que nós conhecemos com o nome de vitaminas e sais minerais. As vitaminas mais importantes, com efeito antioxidante comprovado e de maior vulto, seriam as vitaminas A, vitamina C e vitamina E. E os sais minerais de maior peso aí também seriam o selênio, o cromo, o magnésio e o zinco. São elementos, volto a dizer, encontrados em frutas e legumes, principalmente aqueles menos trabalhados do ponto de vista industrial, desde cozimento até enlatados, etc. Então, quanto mais fresco estiver o legume, a verdura, a fruta que você esteja ingerindo, maior a quantidade desses elementos você vai encontrar. Essas são as informações e eu espero que sirvam para vocês na sua vida e na resolução de alguma questão presente em vestibular. Muito obrigado. Desperdiçar partes importantes dos alimentos. Não jogue fora os talos do agrião. Eles são muito ricos em vitaminas. Sabe o que você pode fazer com eles? Lave-os bem, pique e refogue com temperos e ovos mexidos. As folhas da cenoura são riquíssimas em vitaminas A, e devem ser aproveitadas para fazer bolinhos, sopas ou picadinhos em salada. O alho é sempre muito caro. Uma forma para evitar o desperdício é fazer uma pasta com alho e sal, cheiro verde e outros temperos que você gosta de usar. Cozinhe as verduras e legumes no vapor. Pode ser num cuscuzeiro, que evita o contato do alimento com a água. Assim, os alimentos conservam todo o valor nutritivo. A água do cozimento das batatas concentra muitas vitaminas. Não jogue fora. Aproveite essa água. E junte leite em pó, manteiga e batata amassada para fazer o purê. E se a sopa ou o ensopado ficar salgado, adicione batatas cruas, cortadas, e deixe cozinhar um pouco. Durante o cozimento, as batatas absorvem o sal. Bom, estas são apenas algumas sugestões. Fique atento, atenta, para não desperdiçar. E escreva para nós. O endereço é Caixa Postal, Janeiro, Rio de Janeiro. Até o próximo Globo Ciência e Saúde. Tchau, tchau. Apresenta Globo Ecologia. Bom dia. A partir de hoje apresentaremos uma série de 4 programas com os melhores momentos do Globo Ecologia em 1995. Neste primeiro programa, o assunto é legislação ambiental, um dos temas mais presentes no Globo Ecologia. Em várias edições, mostramos o crescimento das ações individuais e coletivas contra a degradação
que atinge tanto o ambiente natural quanto a qualidade de vida nas cidades. Mostramos que a legislação ambiental não serve apenas para punir quem destrói o meio ambiente. No Brasil, das associações de moradores ao poder público, cada dia mais está em prática o conceito de desenvolvimento sustentado, para garantir melhores condições de vida para todos. Uma recente lei estadual no Rio de Janeiro assegurou os direitos das chamadas populações tradicionais. Famílias que vivem em parques estaduais, reservas ecológicas ou áreas de proteção ambiental há pelo menos 50 anos. A nova lei deu tranquilidade a muita gente simples que depende do ecossistema para sobreviver. Era uma vez os caiçaras, povo formado pela miscigenação de colonizadores portugueses e índios tupinambá, num lugar chamado Praia do Sono. A Praia do Sono, assim como outras pequenas comunidades de pescadores, está cercada por 8.000 hectares de Mata Atlântica, da Reserva Ecológica da Joatinga, na Baía da Ilha Grande, extremo sul do estado do Rio. Do mar, os caiçaras da Praia do Sono vinham tirando há gerações seu sustento básico, o peixe. Sem energia elétrica, a solução sempre foi salgar os filés de tainha, pescada e bagre, pendurar tudo no varal e deixar secar ao sol. O complemento da alimentação vem da lavoura, o milho, o feijão e a mandioca. A técnica de cultivo, passada de pai para filho, nunca destruiu o solo. Neste paraíso, a terra não é de ninguém, sempre foi de todos. Os caiçaras nunca tiveram documentos de posse de terra. Por causa disso, a vida dessa gente simples quase virou um inferno. Dona Maria José, de 73 anos, chegou a ser despejada do lugar escolhido pelo seu bisavô para fixar a família. Eu fui dando um bonzinho, e foi indo. Depois ele botou gado aqui, comendo nossa roça, comida de gado. As crianças iam para a escola, já não podiam ir mais, porque o gado estava solto. A gente sofreu muito aqui. E depois ele veio fechar mesmo a nossa casa, lacrou a nossa casa. Eu não tive para onde ir, fui para a igreja. A Lei Estadual 2393 veio para defender a comunidade da Praia do Sono e outras populações tradicionais da especulação imobiliária. A lei foi criada pelo deputado estadual Carlos Mink. O objetivo principal da lei é impedir que as comunidades de reservas ecológicas sejam expulsas. É uma concepção atrasada de ecologia, onde para você defender a natureza você tem que expulsar o homem. Nós queremos que o Estado levante essas comunidades, dê meios deles poderem continuar com a sua economia sem agredir o meio ambiente e que eles se associem à demarcação e à fiscalização dessas reservas ecológicas. Com os direitos adquiridos pela nova lei, os caiçaras vão ter mais tranquilidade para continuar o trabalho de transformar o tronco de uma árvore em canoa. E de pensar o quanto a mata é importante na vida do povo. Nós estamos preservando a floresta, a natureza, para não deixar devastar, né? Porque se devastar as matas, quer dizer, nós ficamos sem oxigênio, sem respiração, sem chuva, sem nada. Em 95, acompanhamos também outro exemplo de aplicação da legislação ambiental, que criou novos incentivos para os municípios que preservam seus recursos naturais. O estado do Paraná deu um exemplo de criatividade ao criar o ICMS ecológico. Os recursos do ICMS ecológico são gerados pela cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que todos pagamos ao comprar qualquer produto. O ICMS é uma taxa que varia de estado para estado.
Cada governo fica com 75% do que for arrecadado. Dos 25% da arrecadação do ICMS que os estados distribuem para as prefeituras, é que o Paraná reservou 5% para a criação do ICMS ecológico. O incentivo vai para os municípios que possuem unidades de conservação, como áreas de proteção ambiental, parques e hortos. E também para municípios que detêm áreas de mananciais, ou seja, que abrigam as nascentes dos rios, principais fontes de abastecimento de água para o público. Essas áreas de mananciais são responsáveis pelo início do processo de discussão da lei do ICMS ecológico. A lei do ICMS ecológico, ela visa recompensar municípios que têm mananciais que antes tinham dificuldades econômicas para sustentar seu município pela restrição de uso de solo. Os técnicos do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, administram os recursos que serão repassados aos mais de 150 municípios cadastrados. Os critérios de distribuição da verba estabelecidos pelo IAP são exclusivamente técnicos, independentes da pressão política de vereadores e prefeitos sobre o governo do estado do Paraná. Piraquara, município de 40 mil habitantes, com mais de 90% de seu território em áreas de mananciais utilizados para abastecimento público, é um dos principais municípios beneficiados pela criação do ICMS ecológico. As nascentes e os rios da Serra de Piraquara são a principal fonte de abastecimento de água de 2 milhões de moradores de Curitiba e cidades vizinhas. Os técnicos do Instituto Ambiental do Paraná fazem constantes monitoramentos para controlar a qualidade da água. Se essas áreas diminuírem de qualidade, elas correm o risco de cair fora do cadastro. Ao longo desses 3 anos de cumprimento da lei, nós já tiramos do cadastro 28 áreas. O dinheiro do ICMS ecológico vem sendo aplicado na área social e em projetos alternativos de desenvolvimento econômico, que ajudam a população de Piraquara. Com o dinheiro do ICMS ecológico, foi criada também a mais nova área de proteção ambiental do Paraná, o arquipélago da Ilha Grande, formado pela segunda maior ilha fluvial do Brasil e centenas de ilhotas. Agora o arquipélago da Ilha Grande é uma unidade de conservação, um santuário ecológico, que permite atividades econômicas de pequeno porte, como a agricultura de subsistência dos antigos moradores. O ICMS ecológico deu tão certo que já começa a interessar muita gente. Outros estados já consultaram o governo do Paraná e podem adotar a ideia. Os impostos poderão se tornar os grandes aliados do meio ambiente nos próximos anos. Eu acredito que nós temos 2 momentos distintos em relação à questão ambiental no mundo e no Brasil. Antes e depois da Conferência do Rio, a Eco Rio 92. Depois da Conferência do Rio, nós temos um outro momento em termos de atuação de meio ambiente. E este outro momento se reflete dramaticamente na tendência da legislação ambiental no mundo e no Brasil. O que isso significa? Significa que a legislação ambiental ela tem que sair do campo repressivo, ou seja, nós não podemos apenas atuar reprimindo ações ambientalmente incorretas e inadequadas, embora eu acredito que nós temos que caçar a impunidade, nós temos que caminhar na legislação indicando caminhos, os caminhos da sustentabilidade. E dentro desse campo de indicar caminhos de sustentabilidade, eu acho que o Brasil pode inovar muito, inclusive nos instrumentos econômicos que indiquem alternativas ambientalmente corretas. Apenas para citar um exemplo, o campo da reciclagem. Nós temos que criar estímulos fiscais, ou seja, fazer com que a tributação sobre produtos reciclados seja menor do que os outros produtos e com isso nós vamos garantir um mercado para o produto reciclado e com isso estimular a reciclagem. Eu quero resumir dizendo o seguinte, que nós temos que atualizar a legislação brasileira e nós temos que fazer com que a legislação brasileira ela indique os caminhos da sustentabilidade e, portanto, a atuação ambiental se faça de maneira proativa e não apenas repressiva depois que o resultado do dano ambiental foi causado. No próximo bloco, você vai saber como é possível impedir desmatamentos ou até a derrubada de imóveis históricos.
Vai ver também o exemplo de quem fez um sonho se tornar realidade, transformando uma propriedade particular numa unidade de conservação. Aguarde. Daqui a pouco a nossa retrospectiva continua. Exigir direitos sem esperar pela mobilização de partidos políticos. Justiça ao alcance de todos. Há 10 anos, as pessoas interessadas em cuidar do bairro ou da cidade onde vivem encontram uma porta aberta para a justiça. O Globo Ecologia mostrou alguns exemplos de como a ação civil pública está sendo usada pelo principal interessado, o cidadão comum. Há 10 anos, quando o Brasil voltava a respirar os ares da democracia, juristas criaram a ação civil pública. A sociedade ganhava um importante instrumento de luta para se defender contra os prejuízos ao meio ambiente, ao patrimônio paisagístico e histórico ou ao consumidor e à cidadania. Entre estes juristas estava o atual presidente do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, o procurador Edis Milaré. O que se pretendeu foi dar uma possibilidade a que o cidadão comum tivesse os seus direitos resguardados de uma forma mais eficaz. Porque até então, qualquer cidadão que quisesse tomar uma providência contra uma agressão ao meio ambiente, contra os interesses do consumidor, ele teria que tomar uma medida exclusivamente sua. E muitas vezes o cidadão comum não tem condições de fazer isso. Nós temos inúmeros exemplos que mostram que antes o acesso ao judiciário era dificílimo. Hoje, se há dificuldades, nós podemos dizer que a ação civil pública está contribuindo para que essa dificuldade acabe de vez, porque ela possibilitou o acesso gratuito, o acesso facilitado ao judiciário para a defesa desses grandes interesses dessa comunidade. A ação civil pública impediu, por exemplo, que um condomínio tomasse o lugar de uma floresta no estado do Rio. Estas pessoas fazem parte de várias associações de moradores e entidades não governamentais. Aqui há também ambientalistas e pescadores da região de Itaipu, em Niterói. Através da mobilização desse pessoal, a justiça ficou atenta à especulação imobiliária que ameaçava a encosta e os mananciais de água da Serra da Tiririca. Na época, o curador do meio ambiente, João Batista Petersen, encaminhou a denúncia das entidades em defesa da área. A minha intervenção começou em 1986, exatamente nesta rua, porque os moradores denunciaram a existência de um loteamento aqui nos fundos da rua e que começava a fazer o desmatamento da serra. E nós descobrimos também que esta área aqui, precisamente, ela foi constituída como reserva florestal pelo loteador em 1943 e estava como tal no registro de imóveis. A mobilização garantiu a preservação dos mais de 1.000 hectares de matas da Serra da Tiririca, entre os municípios fluminenses de Niterói e Maricá. O lugar está protegido para a pesquisa e também para os moradores em busca de lazer e de ar puro. Agora, este é o Parque Estadual da Serra da Tiririca, o único criado no estado a partir da luta da comunidade. Isso, para nós, é muito importante que militamos na área de meio ambiente, porque quase sempre as nossas vitórias são parciais, as nossas derrotas são definitivas. E um bom resultado é sempre animador para que a gente continue nessa campanha, continue nessa luta. Nem sempre as pessoas valorizam a legislação ambiental. Normalmente as pessoas só se lembram da importância da lei quando estão diante de casos concretos. A pessoa quer proteger uma floresta e daí vai verificar se o Código Florestal traz algum tipo de proteção ou não. O que nós temos que entender no Brasil é que nós temos uma legislação ambiental que é adequada, mas em muitos casos ela deve ser melhorada exatamente para garantir a preservação daqueles bens materiais e bens imateriais que são importantes para nós. O Brasil tem uma Constituição Federal importante, é uma Constituição Federal que tem todo um capítulo sobre o meio ambiente, tem uma legislação que é avançada em alguns aspectos, deve ser melhorada em outros, mas o que é importante é o seguinte: nós temos que conhecer a legislação para poder utilizá-la nos momentos certos. Eu acho que o Brasil está aprendendo muito, à medida, inclusive, que tem
a possibilidade das não governamentais do Ministério Público recorrerem ao Poder Judiciário para a aplicação da legislação. Tomar uma atitude para evitar prejuízos à comunidade não é difícil. Para entrar com uma ação civil pública na Justiça, basta procurar uma associação de moradores, reunir todas as provas e encaminhar a denúncia ao Ministério Público. Se a denúncia for bem documentada, as irregularidades podem ser suspensas por liminar da Justiça em apenas 2 dias. Tudo isso sem precisar gastar um tostão. Veja agora um outro exemplo de determinação, de amor à natureza que nós mostramos em 95. Saiba como a legislação ambiental permite que propriedades particulares se tornem RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. O município de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília, é um lugar rico em recursos naturais. O lugar foi batizado de Cristalina por causa do garimpo de cristais de rocha, que era a principal fonte de renda no começo do século. As cicatrizes desta corrida pela riqueza estão por toda parte. Agora, Cristalina chama a atenção dos municípios vizinhos por causa da criação da primeira RPPN na região. A população se reuniu na Câmara de Vereadores para entender o que significa a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Grande glória nós termos em nosso município uma reserva. Para contar a história da RPPN de Cristalina, foi preciso contar a história deste homem, o jornalista Jaime Saltchuk. Morador de Brasília, há alguns anos Jaime comprou uma fazenda de 500 hectares em Cristalina, que ele transformou numa RPPN. Nos finais de semana, Jaime deixa de lado as notícias do mundo e realiza seus sonhos de ambientalista, junto com a mulher, a socióloga Adinair França dos Santos. As pessoas que têm possibilidade, façam tomem cuidado de cuidar, de preservar certas áreas que são de toda a comunidade, como se fosse a casinha nossa de todos nós, da comunidade de Cristalina, comunidade brasileira e assim por diante, a comunidade mundial. Na verdade, eu cuido de um pedacinho do planeta. RPPNs são propriedades particulares que têm um ecossistema bem preservado, transformadas em reservas protegidas pelos donos, com a autorização do IBAMA. Dentro de uma RPPN, é possível realizar pesquisas, turismo ecológico e educação ambiental. A ideia mais recente de Jaime é criar na RPPN dele uma escola para formação de educadores ambientais de 1º e 2º graus. Para se criar uma RPPN, é preciso procurar a Superintendência Regional do IBAMA, se identificar e provar que o Imposto Territorial Rural está em dia. Apresentar escritura de posse, a planta da fazenda e o mapa da região. Assinar um termo de compromisso fornecido pelo IBAMA e registrar o documento em cartório. As vantagens para quem cria uma reserva particular do patrimônio natural são: isenção total do Imposto Territorial Rural, assessoria técnica nos projetos de preservação e educação ambiental e acompanhamento na fiscalização aos problemas ecológicos, através de vistorias periódicas. Jaime acredita ter feito sua parte. Transformou seu pedaço de terra para sempre numa unidade de conservação. Na reserva dele, regulamentada pelo IBAMA, há 2 ribeirões de águas cristalinas e uma exuberante flora, com buritis, cactos e pepalantos. Nestas áreas preservadas, de cerrado semiárido, correm livres os veados, o lobo-guará, as emas e os tamanduás. Nas árvores ainda há tucanos, araras e papagaios. E nos rios, os peixes comem na mão do homem. O sonho de Jaime não é solitário. Desde a publicação do decreto que criou as RPPNs em janeiro de 1990, já foram criadas 75 reservas particulares. A maior parte em Minas Gerais, num total de 220 mil hectares. É uma prova de que a cada dia mais gente está levando fé na ideia da preservação ambiental e da melhora na qualidade de vida de nosso país. O Globo Ecologia volta na semana que vem com mais um programa da Retrospectiva 95. Até lá! Rede Globo São Paulo. Assista agora. Pequenas empresas, grandes negócios.